gravando agora, tá? A aula. Que aí depois eu vou regravar o que deu errado e para colocar lá para vocês todas as aulas da primeira parte, tá? Deixar salvo. Tá bom. Eu vou compartilhar aqui com você o meu Paint. Vamos lá. Essa daqui é a primeira questão do material. Ele fala assim, ó. No diagrama a seguir, cada uma das letras R, S, T e U representa um dos números. 3,14 menos 3, 0 e raiz de 5. Determine o valor associado a cada uma das letras. Então, primeiro a gente vê lá o número natural, né? Natural pode ser zero ou positivo. Aí a gente viu aqui o zero, ó, que tem zero. Então, o R, a gente já sabe que é zero. Aí depois a gente vai para os inteiros. Inteiros pode ser zero, positivo ou negativo. O zero já está aqui. Então a gente procura, e também aqui poderia ser positivo, não tem. Aí a gente vai procurar então o inteiro negativo, ó, menos 3. Então o S vale menos 3. Racional pode ser natural, pode ser inteiro, mas também pode ser decimal, fração e dízima periódica, né? Tudo que eu transformo para fração. Aí aqui tem um número decimal. Então a gente coloca lá 3,14. O T é 3,14. Por último, o que não é racional é irracional. É como se tivesse uma bolinha aqui, né? Dos irracionais, que correspondem ao U, né? E aí vai ser um número real, que no caso aqui é o raiz de 5. Ui? Então tá aqui o R, o S, o T e o U. Definido, era só para fazer isso do número 1. Na número 2, com relação ao conjunto dos números reais e seus subconjuntos, analise as sentenças seguintes e assinale V para verdadeiro e F para falso. Todo número irracional é real. Sim, né? A gente acabou de ver aqui nesses conjuntos que os irracionais estão dentro do conjunto dos números reais. Então, todo número irracional é um número real, verdadeiro. Raiz quadrada de 9 é irracional. Não, raiz quadrada de 9 é 3. 3 aqui é um número natural, inclusive, né? Que é inteiro, que é racional. E tudo que é irracional não é racional, e tudo que é racional não é irracional. Então, aqui é falso. Raiz quadrada de 3 é real. Não, raiz quadrada de 3, a gente não tem raiz exata, não é real. Quer dizer, é real, ele é irracional. Desculpa. Todos os números irracionais são números reais. Então, ele é real porque ele é irracional. A raiz de 3, verdadeiro. E o zero é um número irracional. Não, zero é um número natural, é inteiro e é racional. Volto a dizer, tudo que é racional não é irracional, tudo que é irracional não é racional. Então, aqui é falso. Então, ficou VF e VF, que é a número 2. Deixa eu dar um printzinho aqui na 3 e 4. E aí, ele pergunta na número 3, qual dos conjuntos é constituído somente de números irracionais? No caso aqui, ó, o raiz de 9 vale 3. A gente tem aqui o raiz de 4, o raiz de 4 vale 2. E temos aqui na opção D o raiz de 16, que vale 4. O único que só tem números que não tem raiz exata tá na letra B. Raiz de 6, raiz de 8, raiz de 10 e raiz de 12. Então, o único que tem raízes que não são exatas, ou seja, números irracionais, é a letra B. Número 4. As alternativas abaixo fazem afirmações sobre o conjunto dos números irracionais. Qual delas está correta? O conjunto dos números irracionais é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Não. Os que podem ser escritos na forma de fração, A sobre B, são os números racionais, tá? Não são os irracionais. Então, essa daqui não está certa. No conjunto dos números irracionais,
é possível encontrar alguns números inteiros como raiz de 2. Raiz de 2 não é número inteiro, né? Raiz de 2 não tem nem... inclusive, é uma dízima não periódica. Então, isso aqui está falso também. Eu acho que essa daqui tem duas verdadeiras. Eu devo ter digitado um negócio errado aqui, tá? O conjunto dos números irracionais é formado por todas as raízes de números que não são quadrados perfeitos. Verdade. Quais são os números que são quadrados perfeitos? O 1, o 4, o 9, o 16, o 25. E aí, se você tira as raízes desse número, raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2, raiz de 9 é 3, raiz de 16 é 4, raiz de 25 é 5. Todos os outros números que estão entre eles, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7, raiz de 6 que eu pulei, todos eles compõem o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números irracionais. Então, isso aqui é verdadeiro. Não existe só eles, mas eles compõem o conjunto dos números irracionais. Aí, na letra D tem assim, o conjunto dos números irracionais é constituído por todos os decimais que não são números racionais. Eu tenho o conjunto dos números irracionais, constituídos por todos os decimais. Não, todos os conjuntos dos números racionais são constituídos por todos os decimais. Então, não tem nada a ver, né? Isso aqui está completamente falso. Os racionais que são constituídos pelos decimais. Tá falso isso daí. E a letra E, o conjunto dos números racionais, também contém dízimas periódicas. Ah, isso aqui é verdade. Os racionais contêm dízimas periódicas. Ah, então, é isso. Eu acho que esse aqui eu digitei errado. Esse aqui eu acho que era irracionais também contém dízimas periódicas. E aí estaria falso, tá? Mas nesse caso aqui teria duas corretas, como eu não consertei. Tá legal? A número 5. Qualquer dúvida, você pode me interromper a qualquer momento, tá? Eu sempre paro e pergunto, depois da correção de um bloco, eu sempre vou parar e perguntar se você compreendeu, olhar o chat, mas se tiver uma dúvida muito gritante, você pode me interromper a qualquer momento. Pra gente tirar essa dúvida, tá? 5. Classifique as afirmações a seguir como verdadeiras ou falsas. Um número natural não pode ser um número irracional. Faltou até um R aqui. Eita. Verdade, porque todo número natural, ele é racional. E o racional não pode ser irracional. Então, não pode ser um número irracional verdadeira. O conjunto dos números racionais está contido no conjunto dos números irracionais. Não, a gente viu que os racionais estão aqui, né? E os irracionais estão aqui do ladinho. Um não tem nem interseção com o outro. Então, falso. Não está contido. Estar contido é estar dentro. Então, não está contido. O conjunto dos irracionais não está contido no conjunto dos racionais. Isso aqui é verdadeiro. Eles não estão dentro, né, um do outro. O conjunto dos irracionais é formado pela união entre o conjunto dos números racionais e reais. Não, é o contrário. O conjunto dos números reais, ele é formado pela união. Aqui é o conjunto dos números reais, né? Os reais é formado pela união dos racionais com os irracionais. Então, aqui seria, ele trocou irracional com real, né? Aqui seria irracional. E aí, então, aqui também tá falso, ficaria VF, VF. Calma aí, pulei alguma. Ah, 5. Raiz quadrada, qualquer raiz quadrada tem como resultado um número racional. Não, tem raiz quadrada, que você vai ter número racional, que é o caso do raiz de 9, que é 3, e tem raiz de 2, por exemplo, que não tem raiz exata, que é um número irracional. Então, esse aqui também está falso. Aí ficaria VF, VF, F, que está aqui na letra A, tá? Identifique a seguir quais são os números irracionais. Quem são os irracionais?
são todas as dízimas não periódicas. Aí eu tenho aqui as dízimas não periódicas. Nessa letra A, não tem um período que se repete. A dízima não periódica, ela é irracional. Marquei. Que eu posso marcar mais de uma opção, né? Nessa daqui também, se você for olhar as casas decimais, ela é uma dízima, tem reticências e não tem um período que se repita. Então, ela também é irracional. Na letra C, ela tem um período que se repete, que é o 3, que inclusive a gente pode representar dessa forma que a gente já viu, né? Então, ela é dízima periódica. Dízima periódica vem de números racionais e não irracionais. O 2 é um número inteiro, que é também número racional. E 22 dividido por 1 também dá 22, que é um número natural, né, inteiro, que também é racional. Então, as únicas que são irracionais seria a A e a B. E aí a gente tem, escreva Q para número racional e I, que seria assim, né? O I com duas barrinhas, para número irracional. Bem, o 8 eu consigo transformar para fração, ele é racional. Aqui não tem um período que se repete, ó, 17, 27, 37, dízima não periódica e irracional. Aqui também não tem um período que se repita, ó, e é dízima, ó, não periódica e irracional. Esse aqui, apesar de não ter um período que se repita, não tem reticências. Isso significa que ele é um número decimal. Transformando ele para fração, fica menos. Deixa eu ler aqui de trás para frente. Menos, botando os pontos, né? 5.411.769 divididos por 1, 2, 3, 4, 5, 6, com 6 zeros. Tá? Esse número aqui é um decimal. Se ele é decimal, não, posso transformar para fração que ele é decimal. Então, ele é racional. Aqui eu tenho o período que se repete, que é o 2, apesar de ser dízima. Então, é dízima periódica, toda dízima periódica eu transformo para fração, é racional. Aqui também não tem um período que se repete, apesar de ter a dízima. Então, dízima não periódica é irracional. A raiz de 7 gera uma dízima não periódica, que é irracional. E aqui eu tenho o período que está se repetindo, que é o 1. Apesar de ter o 4 aqui, eu posso representar esse número, que é a famosa dízima composta, né? O 1 que está se repetindo e é dízimo. Ó. Toda dízima periódica eu transformo para fração. É racional. O 0 eu transformo para fração. É racional. Tá? Então, transformei para fração, racional. Não transforma, é dízima não periódica e racional. Essa questão eu tirei de um concurso. Só que eu acho que o texto dela está confuso e até um pouco errado. Para mim, estaria correto assim: qual das alternativas abaixo contém pelo menos um número que é racional? Para mim, não teria esse não. Eu deixei exatamente da mesma forma, porque eu tirei de um concurso. Mas ficou muito confuso, e se você for conferir, aqui, ó, dízima não periódica, esse número é um número irracional. Aqui, raiz de 2 é irracional, raiz de 3 é irracional. A soma deles dois também é irracional. Aqui eu só tenho números irracionais. Aqui, raiz de 2 mais 3 é um número irracional. O raiz de 3 também é número irracional. Aqui, 3 raiz de 3 é irracional. 3π é irracional. 3φ também é irracional. Aqui eu tenho π racional, esse que não sei se é π sigma, não lembro qual é o nome dele. O raiz de 7 é irracional. Agora, aqui eu tenho uma dízima periódica no meio, que é um número racional. Então, eu acho que tinha que ser pelo menos um número que é racional. E aí a opção estaria assim. O único diferente de todos é esse. Eu deixei a questão original,
mas se você fosse pela lógica, ele queria o que fosse racional, né? Que tivesse pelo menos um número racional. E seria a letra C. Eu vou printar a 9 todinha para ficar ajeitadinho aqui. E começam as questões de marcar número na reta, né, que são muito cobradas nas provas aí, nas avaliações externas do Estado. Foi muito cobrada no SAERJ, foi cobrada no Conhecer. Provavelmente, se vocês forem fazer a prova do Conhecer, vocês vão ter uma questãozinha dessa, e é sempre bom entender essa marcação, apesar de não estar no material do Estado desse ano, tá? Mas ela já vem sendo cobrada há bastante tempo, desde 2011, esse tipo de questão em avaliação externa. Aí eu coloquei algumas para a gente poder saber como é que faz isso, né? A figura abaixo representa uma parte de uma reta numérica, observe, aí ele te dá essa reta aqui, esse aqui sai meio enfiladinho, mas esse aqui que é o ponto P. Na reta, qual é o número correspondente ao ponto P? E aí aqui, por mais que ele não esteja dando, se esse número é 10, tem um tracinho no meio, esse aqui é 16, automaticamente, se eu dividir isso aqui em partes iguais, porque toda reta é dividida em partes iguais, eu fico com esse número aqui sendo 13, né? Porque aí eu andei aqui 3, e aqui eu também andei 3, né? Para dar 10 mais 6, 16. E aí, seguindo essa lógica, eu posso completar esses números. 16 mais 3 daria 19, 19 mais 3, 22, 22 mais 3, 25, 25 mais 3, 28, 28 mais 3, é, 31, 31 mais 3, 34, e 34 mais 3, 37. Então, o ponto P ia corresponder a 37. É quase que uma questão de lógica misturada aí com reta numérica, que é bem comum cair, tá? Em provas, assim, para que você descubra quais são os valores, né? Se for natural, eles botam essa questãozinha mais relacionada com sequência, tem uma relação de sequência, inclusive, dentro do conceito dessa questão. Se ele não fizer isso, né, ele vai dar o decimal, fração, raiz, ele já dá mais relacionado à posição mesmo na reta. Mas tudo bem tranquilo de se marcar. Então, assim, a média das alturas dos jogadores de vôlei do Brasil é 1,99 metros. Localize essa altura na reta numérica abaixo. E aí tem a reta numérica. O 1,99 é um número entre 1 e 2, só que ele é bem mais próximo de 2. E aí o número que eu tenho entre 1 e 2 seria o H e o T, mas o que está mais próximo de 2 seria o T, né? Inclusive, se você contar, ele vai ter lá aproximadamente 1,99 mesmo, ó, como se fosse 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, que está ali aproximado do 99. Então, a resposta aqui correta seria o ponto T. A questão 11. Observe a reta numérica abaixo. Essa reta está dividida em segmentos de mesma medida. Qual é o número que corresponde ao ponto M? Bem, se esses segmentos estão divididos em mesma medida, né? Aqui está dividido em uma, duas, três, quatro partes. Se você dividir lá 1 por 4, se você pensar lá R$ 1 dividido em 4 partes, dá 25 centavos, né? Então, 1 dividido em 4 dá 0,25. Isso significa que esse primeiro tracinho é igual àquela lógica. Só um instantinho. Só um minutinho, por favor. Calma aí. Até desligou. Deve ser meu filho que está chegando. Deixa eu só.
É que o meu filho, gente, chega assim, nesse horário, entendeu? Eu acho que ele já tá chegando. Aí eu só tenho que abrir para ele só, aí ele sobe. Mas voltando lá, né? Enquanto eu não tenho certeza sobre o paradeiro dele. Aí eu abri o microfone. À tarde eu fechava, toda hora eu ficava falando com o microfone fechado. E aí, voltando, né? Vamos ver se ele chegou ou não. Aí tem aqui, ó, 2,25. Aqui, se eu somar 25, dá 2,5 na metade, né? Aí depois aqui é 2,75 e 3, tá? Porque ele foi dividido em 4 partes iguais. Tudo que ele não falar é porque está dividido em partes iguais. E aí, então, a resposta correta seria que o M vale 2,75. O 12, veja a reta numérica abaixo, e aí tem a reta numérica, o ponto que corresponde à fração 5 meios. A fração 5 meios é o 5 dividido em 2 partes. 5 dividido por 2 dá 2, 2 vezes 2, 4, sobra 1. 1 não dá para dividir por 2, põe a vírgula, bota 0. 10 dividido por 2 dá 5, resto 0, 2,5. Então, onde é que eu marco 2,5? De novo, ó, não está te dando os números. Aí você completa, ó, se ele pulou um tracinho para dar 1, aqui você pula um tracinho, bota 2. Pula um tracinho, bota 3. Pula um tracinho, bota 4. Que é tudo proporcional na reta numérica. Pula um tracinho, bota 5. Pula um tracinho, bota 6. Pula um tracinho, bota 7. Onde é que está o 2,5? O 2,5 está entre o 2 e 3 no meio, né? Então, é o ponto P. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui se ela me respondeu, gente. Acho que não. Aí ela vai fazer outro percurso. Não viu, não viu minha chamada, não. Vou ter que esperar para ver a situação aí dela. E aí, vamos então para a questão 13 e 14. Questão 13. Tem lá raiz de 7. Raiz de 7 está localizada entre quem? Bem, a raiz que tem antes é a raiz de 4. Raiz de 4 dá 2. A raiz exata que tem depois é a raiz de 9. Raiz de 9 dá 3. Isso significa que raiz de 7 está entre 2 e 3. E aí, não precisava nem dessa reta, eu saberia marcar entre 2 e 3 onde é que está localizado raiz de 7. Igualzinho a questão 14, que não está precisando da reta. Se eu quiser saber onde é que está a raiz de 70, raiz exata antes de 70. Raiz de 64 que dá 8. Raiz exata depois de 70. Raiz de 81 que dá 9. Então, a raiz de 70 está entre 8 e 9, que está aqui na letra B do número 14. Deixa eu... Ah, não, porque estava o som do microfone de alguém, achei que quisesse falar comigo. Muito bem. Aí foi questão 15 e 16. Questão 15. Eu quero marcar o 2 raiz de 2. A forma mais rápida, se você souber, né, o valor aproximado de raiz de 2, que é 1,4. E aí você vai fazer 2 vezes 1,4, que é o valor aproximado, que vai dar 2,8. Você pode tirar esse valor na calculadora. E aí 2,8, isso aqui ele está falando que é um valor entre, né? É um valor entre P e Q, mais próximo aqui de Q, né? Porque 2,8 fica entre 2 e 3, por aqui assim, ó. Então, ele é um valor entre P e Q, mais próximo de Q. Se você fosse usar o raciocínio do raiz de quem está antes, ele está entre raiz de 1 e entre raiz de 4, ou seja, ele está entre 1 e 2, tá? E aí, quando você multiplicar um valor entre 1 e 2, por 2, né? Porque é 2 vezes raiz de 2, você multiplicar 1, qualquer coisa, né, por 2, esse valor vai ficar 2, alguma coisa, ou até mesmo 3, alguma coisa. Então, vai ser realmente um valor aqui entre P e Q, tá?
E aí fica mais próximo de quê? Porque, no caso, ele está bem ali próximo de meio, né? De 1,5. E você só teria como saber isso ou sabendo a fórmula de aproximação de raiz que eu não dei, ou tirando na calculadora. Então, aqui a respostinha correta seria a letra E. Eu acho que agora eu recebi mensagem. Deixa eu ver aqui se é dela. Só um instantinho, gente. Deixa eu dar um mute aqui para ouvir. Pronto. Filhote vai vir daqui a pouco. Não vai vir exatamente agora. E aí vamos para o 16, né? Que a gente estava lá. O 16 é um dos que eu acho assim, mais difícil dessa lista. Porque, inclusive, para você saber quem é o maior e quem é o menor. Se você tirar o raiz de 3 da calculadora, você vai ficar com menos 1,771, tá? Menos 1,7. 3 décimos é 3 dividido por 10, que é o menos 0,3. Aí tem esse aqui que já está na forma decimal. 10, quando eu divido por 3, 3 vezes 3, 9, sobra 1. E aí não dá para dividir 1 por 3. Põe a vírgula 0. Vai dar 10 dividido por 3, 3. E aí vai dar uma dízima aqui, ó. Então ele vai ser menos 3,333 reticências e o menos 0,03. Aí, se você for colocar eles na reta numérica, para cá, quanto maior, mais para a direita, e quanto menor, mais para a esquerda. Aqui fica o 0, né? Não tem nenhum, vou botar o 0 aqui. Vou botar o 1 aqui, porque a gente não tem nenhum número positivo, todos são negativos. Então, quem é que está mais próximo de 0? Seria esse número aqui, ó, que ele está mais próximozinho de 0. Bem aqui coladinho. Não está proporcional isso aqui não, tá? É só para mostrar para vocês. Menos 0,003. E aí depois quem vem relacionado a esses números? Vem esse aqui, ó, que se eu igualar as casas decimais, aqui tem 3, eu colocando 3, esse aqui é o 3, esse aqui é o 30. Então ele está aqui. Esse aqui é o menos 0,003, esse aqui é o menos 0,03. Depois quem vem? Vem o menos 3 décimos, que corresponde, se eu igualar as casas decimais, a menos 300. Então, 300 é maior em módulo, mas aqui nos negativos ele é menor, né? Que é tudo invertido nos negativos. Então, ele vai estar aqui, que é o menos 3 décimos, que corresponde a esse valor decimal, né? Aí, depois, já organizei esses três, esse. Depois vem quem? Depois vem o 1, né? 1 vem antes de 3, né? Então, aqui vai ficar o menos raiz de 3. Não estou colocando proporcional não, tá? Só estou organizando. Por último, vai vir lá o menos 10 terços, que é menos 3. Porque fica assim, né, na reta numérica. 0, 1, 2, e para cá vai ficando o menos 1, menos 2, né? Vai aumentando os valores para cá em módulo e aumentando os valores para lá em módulo, que é sem o sinal, mas a gente sabe que para cá, quanto mais para cá, menor, e quanto mais para cá, maior. Então, o menor deles vai ser o menos 10 terços, que está aqui. Porque ele está aqui, ó, por mais que ele tenha o maior valor absoluto, ele é o menor, tá? Porque ele está mais à esquerda na reta. Então, essa era uma questão mais de conceito do que de qualquer outra coisa. E aí vem a questão 17, para fechar essa parte de exemplos numéricos, né? De conjuntos, que era a primeira parte. E o que ele quer? Ele quer que esses números, raiz de 2, 2 terços e 2 quintos e 13 quintos,
representados respectivamente. Então, você tem que dar uma letrinha. Raiz de 2 como eu já disse lá atrás, é aproximadamente 1,4. 1,4 seria o y, então começa aqui pelo y. O 2 quintos, não pode esquecer que toda fração é uma divisão. Dividir 2 por 5, 2 é menor. Bota 0, aqui põe um 0. 20 dividido por 5 dá 4. Resto 0. O 0,4 é um valor entre 0 e 1. Então, esse aqui é o 2 quintos. Então, depois vem x. E o 13 quintos, 13 também. Quintos é uma divisão. 13 dividido por 5. Se eu colocar 2 aqui, 2 vezes 5, 10, sobra 3. 3 eu não divido por 5, que é menor. Bota vírgula, bota um 0. 30 por 5, 6, que dá 30, resto 0. Então, 2,6, ele está entre 2 e 3, mais próximo de 3, né? Depois do meio, que é 2,5, ele vai estar lá, 2,6 vai estar depois disso, então o 13 quintos é o W. E aí, nessa ordem, né, o respectivamente, eu tenho Y, X e W. Y, X e W, aqui na letra C. E aí acabou todas essas questões daquela aula 1, que era a aula de conjuntos, que eu botei bastante exercícios, porque ela é muito cobrada nessas avaliações externas do Estado. E aí, antes de eu ir para a notação científica, eu quero saber se ficou tudo tranquilo, ficou alguma dúvida, e aí eu vou dar uma olhadinha aqui nos comentários, se vocês tiverem. Kaique falou que o Wi-Fi tá ruim. Eu tô gravando essa aula, tá, Kaique? Se tiver alguma dúvida depois, perder algum pedaço e quiser revisar, hoje eu tô gravando e vou colocar lá no YouTube, tá? Mas por enquanto tá tranquilo, Yasmin e Kaique? Sim. Ótimo. Kaique também tá legal? Ótimo. Então, maravilha. Aí agora a gente vai entrar. Vou fazer o material 2, eu vou deixar a anotação científica por último, que foi a matéria que vocês menos gostaram. Deixa eu ir aqui no material 2, vou dar um salto, tá? Depois eu volto para ele, porque aí a gente vai mais rápido, que são as questões de porcentagem e juros simples, tá? Aí eu vou corrigir rapidinho, e aí o tempo que sobrar, eu fico ali em notação científica, conversando aí com vocês. Então, essa daí é referente à aula 4 e à aula 5 do primeiro material, tá? Os exercícios. Eu falei com vocês logo naquela primeira aulinha, em uma das aulinhas logo lá no começo, que teriam algumas questões que poderiam pedir a representação decimal ou fracionária de algum percentual. Por isso que eu mostrei todas as representações do percentual no material. E aí, como é que você faz para saber qual é o decimal? Primeiro, essa daqui é a forma percentual, que tem o símbolo do porcento. Você vai escrever na forma fracionária, que é o 36%. E aí, se ele te der a decimal, é porque ele dividiu 36 por 100, então é o 0,36, que é a forma unitária. Está aqui na letra B. Olha como é que é rápida a correção, molezinha. Aqui, ele deu o percentual, né, a forma percentual, 75%, e pede a fração. Aí você monta a fração, a forma percentual, aquela fraçãozinha, né, 75%. E aí você pode simplificar em cima e embaixo por 5, porque terminou em 5 e em 0. Dividido 75 por 5 dá 15. Embaixo, 100 por 5 dá 20. E terminou em 5 em 0, posso dividir por 5 de novo em cima e embaixo. E aí 15 divididos por 5 dá 3, 20 por 5 dá 4. E aí eu fiquei com 3/4 lá, para representação decimal, para representação fracionária, né? De acordo com os percentuais. Existem essas duas possibilidades. A terceira questão pergunta, né? Um jogador de futebol ao longo de um campeonato cobrou 75 faltas, transformando em gols 8% dessas faltas. Quantos gols de falta esse jogador fez? Ele só quer saber quanto é que é 8% de 75, né? Porque exatamente 8% ele transformou em gols, né? Ele converteu em gol,
dessas 75. Então, como é que você calcula isso por aquele método que o Estado deu, né? Sem usar a regra de 3. Vai fazer 85 vezes 8%, que é a forma fracionária, né? Aí faz 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 7, 56 mais 4, 60. Divididos por 100, é só cortar os zeros, vai dar 6 gols. E aí acabou a questão, né? Molezita. Material 2. Vamos lá. Calma aí. Número 4. João investiu 3.000 na compra de sacas de café. Ao vender esse produto, ele obteve um lucro de 30% sobre o valor investido. Qual é o lucro? Que é justamente, ele quer saber quanto é que é 30% de 3.000, né? Porque o lucro equivale a 30% do valor investido. Então, é só você pegar os 3.000, multiplicar por 30%, e aí pode cortar um zerinho daqui com esse, um zerinho daqui com esse, fica 300 vezes 3, que dá 900, que dividido por 1 dá 900. E aí chega na resposta que está lá na letra C. Aí, na número 5, Ricardo foi a um banco pagar uma conta de R$ 300. Essa conta está vencida, por isso ele terá que pagar uma multa de 2%. No total, Ricardo terá que pagar. Aí aqui tem aquelas duas formas, né? Ou você vai calcular os 2% primeiro e somar no valor que você deve, né? Para saber quanto que o Ricardo vai pagar no começo ou no final. Vou fazer primeiro no final, depois vou fazer no começo. Então, se eu calcular 2% de 300, que é 300 vezes 2%, eu posso cortar esses 100 com esses dois zeros, né? E fazer 3 vezes 2, 6. E aí ele vai ter R$ 6, e aí eu posso somar no final os 300 que o Ricardo pegou no banco, mais os 6 da multa, e eu sei que ele vai ter que pagar 306, tá? Da conta vencida, né? Ou eu somo no começo. Como é que é somar no começo? Eu sei que qualquer valor é 100%, aí eu somo 2%, vai dar 102%, e aí eu calculo 300 vezes 102%. E aí eu somei no começo. Corto 100 com esses dois zeros, 3 vezes 102 dá 306. De qualquer forma, eu vou chegar no 306 somando no final ou somando no começo, tá? Que está aqui na letra C de casa. A número 6. Também duas formas de fazer, quando a gente fala de desconto. Ou eu vou dar o desconto lá no final, calculo os 15% de 700 e dou o desconto no final, ou dou desconto no começo. As duas são válidas. O valor de um computador é 700, o valor desse computador com desconto. Ele quer o valor final, né? Então, vou ter que aplicar o desconto. Eu posso primeiro calcular 15% de 700, e aí eu vou cortar esses zeros, vou fazer 7 vezes 15, 7 vezes 5, 35 vai 3. 7 vezes 1, 7, mais 3, 10. Só um instantinho. Oi? Vamos lá, gente. Vocês sempre vão ter esse problema na aula de vocês, porque meu filho chega no horário da aula de vocês, toda terça e quinta. Tem vezes que meu pai tá aqui e ele me ajuda, mas hoje eu tô sozinha.
Aí ela vai tocar, eu vou dar outra paradinha pra gente. Pra gente. Já até me perdi aqui, ó. Eu vou ter que dar outra paradinha só para abrir o portal, né, pelo interfone. Vamos lá, aí tem aqui 105, né? Aí eu apliquei o percentual de desconto. Aí eu vou pegar lá os 700 e vou tirar 105. 700 menos 105 dá 595. Isso eu calculei o desconto no final. Eu poderia calcular no começo. Sempre vai ser 100%. Quando você aplica 15%, vai para 85%. E aí calcular direto quanto é que é 85% de 700. É uma possibilidade também. Aí você pode cortar os zeros com os zeros. 7 vezes 85 vai dar os 595. De qualquer forma, a opção correta estaria lá na letra A, tá? Da número 6. Número 7. Em uma exposição de arte, 88% dos 200 quadros foram vendidos. Um colecionador comprou 25% desses quadros que foram vendidos. Quantos quadros esse colecionador comprou nessa exposição? Então, aqui, quando já aparece 2 percentuais, inclusive se você somasse, fizesse qualquer cálculo aqui maluco, tocou, gente, só um minutinho. Só um minutinho. Tcharam! É assim mesmo, daqui a pouco ele vai invadir o quarto, vai fazer um barulho, vou fazer uma apresentação para vocês, viu? O ensino remoto. Vamos voltar lá, ó. 88% dos 200 quadros foram vendidos. E aí, para eu saber quantos quadros foram vendidos, o ideal é que eu calcule tudo separadamente. Então, eu vou fazer 200 vezes 88%. E aí, vou cortar os zeros com os zeros. 2 vezes 88 dá 176. Então, 76 quadros foram vendidos. Descobri. Aí, o colecionador comprou 25% desses quadros que foram vendidos. Aí, você calcula 25% em cima desse valor. Aí, não tem como cortar os zeros, não tem problema. Faz 176 vezes 25, que vai dar 4.400. Divide por 100, aí vai aparecer uns zerinhos aqui, vai dar 44. E aí significa que eu tenho 44 quadros que esse colecionador comprou nessa exposição. Vem cá. Ai, que gracinha. Vai lavar a mão, tá, meu amor? Vem cá. Pra eu te mostrar, gente. Esse aqui é o meu filhotinho. Oi. Pode ir lá que a mamãe tá dando aulinha, já tá terminando, tá? Eu quero desenhar depois quando você acabar o trabalho. Tá bom, filho. Fecha a porta pra mamãe, por favor. Tudo bem. Obrigada, amor. Então é isso, gente. E aí, voltamos. Número 8. O veículo novo custa 30 mil e sofre depreciações de 20% e 15% nos 2 primeiros anos. Qual o valor do veículo após a depreciação? Depreciação é uma queda nos preços. Então, se ele sofre a primeira depreciação de 20%, a gente vai fazer 30 mil vezes 20%. E aí pode cortar esse zero com esse zero, esse com esse, vai dar 3 mil vezes 2, que dá 6 mil. Ele sofreu uma depreciação de 6 mil. Então, eu tenho 30 mil, sofreu depreciação, uma queda de 6 mil, o próximo valor passou a ser quanto? 24 mil. E aí, é em cima desses 24 mil que você vai calcular os 15%.
da nova depreciação, da nova queda. E aí corta esses 2 zeros com os 2 zeros, vai fazer 240 vezes 15. 240 vezes 15 dá 3.600, que é a nova depreciação. E aí, para a gente responder, é só pegar os 24.000 e tirar os 3.600. 24.000 menos 3.600 vai dar 20.000. Não, que 20.000? É isso mesmo, 20.400. Tá? 20.400. Mas tem que calcular um desconto, uma depreciação, que é uma queda, depois outra depreciação separada, que é outra queda. Não faz tudo de uma vez que vai dar errado, tá? Número 9. Só um instantinho. Filha, vai ver TV. Mamãe já tá terminando. Então fica bem quietinho, tá bom? Obrigada. Um comerciante realizou em um mês 2 aumentos sucessivos em uma mercadoria. Em um primeiro momento, aumentou 7% e após 10 dias aumentou 12%. Se o produto antes dos aumentos custava R$ 12,50, quanto passou a custar depois dos 2 aumentos? Ele não falou aqui o valor da... Quer dizer, tem aqui o valor da mercadoria, né? Você pode usar esse valor sem problema nenhum. Sai do quarto. Você não tá quieto. Mas se ele ficar... O quê? Ai, gente. Suas aulas estão sendo muito emocionantes. Então tá. Se não tiver valor, para você não precisar usar índice, usa 100. Finge que o valor do produto era R$100. Aí ele sofreu um aumento de 7%. Tá? Quando você fizer 7% de 100, vai dar 7. E aí, para quanto foi esse produto? Para 107. Eu acho mais fácil fazer assim. Depois eu multiplico por 12,50. 107 foi o valor. No segundo, depois de 10 dias, aumentou 12%. Então, você multiplica por 12%. Tá? 107 vezes 12... 107 vezes 12 dá 1.284. Divididos por 100. Tá? Esse valor aqui, que equivale a 12,84%, você faz esse aumento em cima de 12,50. Eu acho que é a forma mais fácil sem você usar vírgula. Aí você vai fazer 12,50 vezes 12,84. Calma aí que eu tô... É isso mesmo, não é? Não. Deu alguma coisa errada aqui. Calma aí, gente. Deixa eu ver se eu conferi o valor, coisa certa. 107 vezes 12%. Ah, não, já sei. Louquinha. Calma aí. Fiz uma coisa errada aqui. Eu já desconcentrei. Meu filho chegou, pronto. O cérebro... Foi igual a aula passada, quando eu comecei a fazer um monte de erro, que o cérebro já foi pro caixa-prego. Com barulho, com som, com tudo. Vamos lá. 1.284 dividido por 100 dá 12,84. Pronto. Esses 12,84 foi o aumento em cima de 107. Para você saber o valor final, você pega primeiro os 107 e soma com 12,84. Aí vai dar aqui, né? Quando não tem nada, bota os zeros. Aqui vai dar 84. 7 mais 2, 9. 1 mais nada, 1. E aqui 1. Vai dar 119,84. Esse valorzinho aqui, 19,84, ele seria o valor em dinheiro e ele corresponde ao valor percentual, 19,84%. Ou você pode pensar que ele passou para 119,84% e gerar um índice. E aí, então, você pode pegar os 12,50 e multiplicar
por 119,84%. Tá? Que vai ser igual, vou fazer essa minha conta na calculadora, tá? 119,84 vezes 12,5 vai dar 1.498, divididos por 100, vai para 14,98. Tá? Essa é uma das melhores formas que você tem de resolver essa questão. Ela é um pouquinho mais difícil porque esse valor aqui ele é decimal, tá? Então, não tem como você fazer de uma outra forma. Aí vem a questão 10, esse aqui é mais rápido, que fala que a proprietária de uma loja de produtos importados, devido a uma estabilidade cambial e escassez de mercadoria, realizou 4 acréscimos sucessivos desses percentuais, respectivamente sobre cada produto. Se fosse realizar um único acréscimo equivalente a esses acréscimos, qual seria? Ao invés de criar índice, eu sempre gosto de fazer em cima de 100, então a gente faz assim, 100, só um instantinho, gente. Voltando. Tive que tirar meu filho, que ele estava cantarolando aqui atrás de mim. 100 vezes 5% vai dar 5. Aí, após esse aumento, o valor foi para 105. Aí eu pego esses 105 e multiplico pelo próximo percentual, que é os 6%. 105 vezes 100 vai dar 630, que divididos por 100 vai ser 6,30. E aí você vai somar em 105 o 6,30. Somando em 105 o 6,30, vai para 111,30. Aí você pega os 111,30, que é o novo valor, e multiplica pelo próximo aumento, que é de 3%. Quando você fizer 111,30 vezes 3, vai dar 333,90, que divididos por 100, volta duas casas decimais, vai ficar 3,339. Como a gente está aqui faltando só uma continha, eu prefiro não aproximar nesse momento, usar sem aproximação. Então, o valor final aqui, ele vai ficar de... aqui é um 3, tá? Vai ficar de 111,30 mais 3,339, que vai dar 936,411 de 114,639. Aí eu pego, e aí vai dar, vou fazer essa conta aqui para ficar mais rápida, 114,639 vezes 9 vai dar 1.031,751 divididos por 100. Dividir por 100 eu volto duas casas, vai dar 10,32 aproximadamente, já que esse número aqui, eu quero parar aqui, né? Esse é 7, aí eu aumento esse, já expliquei regra de arredondamento, boto esse para o maior, vai dar 10,32 de aumento em cima desse preço aqui. 10,32 em cima disso aqui. Isso aqui eu também posso arredondar para 40, né? Para 4. Aí vai ficar 4 mais 2, que dá 6. 6 mais 3, que dá 9, vírgula, e aí vai ficar 124,96. Isso significa
se eu tirar 100% daqui, que teve um aumento de 24,96%, ou aproximadamente 25%. Não lembro o que eu coloquei lá no gabarito, tá? Eu acho que essa eu fechei as de... Não, falta duas de descontos e aumentos sucessivos, 3, e aí vem com as questões. Vamos ver se a gente consegue corrigir tudo, pelo menos dessa parte. Eu não vou conseguir dar avaliação hoje, eu pretendo não correr, não infartar, tá, gente? Isso aí é o que eu não pretendo com a aula remota. Porque eu não corrigi os exercícios ainda de notação científica, que não deu tempo. Aí eu vou tentar corrigir até as... Gente, tudo acontece na hora da aula. O telefone toca, o filho chega, o computador reinicia, tá uma maravilha. Aí a gente falta 8 minutos, que eu não vou conseguir corrigir nem todas essas questões. Eu vejo onde é que eu parei, corrijo o resto na próxima aula e dou a avaliação. Inclusive, eu tenho até que parar um pouquinho antes para ter uma conversinha com vocês. Vamos ver se eu consigo corrigir. Deixa eu ver quantas questões, pelo menos de juros. De juros não, antes de entrar em juros. Não vai dar tempo, não. Vou corrigir mais 2 e paro para conversar com vocês, porque vou precisar, tá? Sobre como é que vai ser na próxima aula. Aí a gente conversa, mas deixa eu corrigir essas 2 aqui. Então, para a gente fechar. Eu já estava no material certo aqui no... Beleza. Ou essas 3 que estão aqui. Vamos ver se eu corrijo essas 3 logo. Um produto está com 20% de desconto em uma promoção, caso o cliente opte pelo pagamento à vista. Ainda tem 10% de desconto sobre o valor do produto na promoção. Qual é o percentual de desconto em relação ao preço original do produto, fora da promoção, que um cliente consegue obter ao comprar esse produto à vista dentro da promoção? Bem, como eu não sei o valor do produto, eu posso sempre aplicar 100. Aí 20% de 100 vai dar 20. Esse é um desconto, né? Então, quando a gente faz lá 100 menos 20, vai dar 80, que é o preço com desconto. Se eu fizer um percentual cumulativo, esses 10% de desconto não é em cima de 100, esses 10% de desconto é em cima do 80. E aí eu posso tirar esse 0 com esse 0, esse com esse 0, 8 vezes 1 dá 8. Então, eu ganhei mais R$8 de desconto e não mais 10. Tá? Eu não posso somar diretamente. Com isso, eu fiquei com um produto, né? Se eu pegar aqui o valor 80 e tirar 8, eu fiquei com um produto que era 100 valendo 72. Então, se eu botar isso aqui 100%, eu fiquei no final com um produto valendo 78%, 72%. Quantos por cento de desconto eu tive? 100% menos 72% dá 28%. E aí, está ali na opção da letra D. E última questão de hoje, para eu poder conversar um instantinho com vocês. Não vai dar para corrigir a 13 mesmo, não. Eu tenho que, como é que fala? Eu tenho que abrir mão. Um produto sofreu 2 aumentos sucessivos de 10% e 20% e um desconto de 18%. Qual a porcentagem correspondente desses 2 acréscimos e desconto? Então, eu também não sei quanto é o valor do aumento, do desconto, enfim. O valor inicial, jogo 100, para não precisar fazer índice. Aí, 100 vezes o primeiro aumento de 10%, fica 100 vezes 10%. E aí, 100 com 100, corta, vai dar 10. E aí, o valor com aumento vai ser 100 mais 10, que vai dar 110, passou a ser 110. Aí ele teve um aumento de 20% de novo. Eu pego esses 110 e multiplico por 20%. Aí corta esse 0 com esse 0, esse com esse 0, 11 vezes 2 dá 22. Então, em cima dos 110, ainda aumentou 22. Então, esse valor foi para 132. Aí, depois que o valor estava 132, ele sofre um desconto de 18%.
Aí você calcula lá, em cima de 132, 18%. 132 vezes 18. 132 vezes 18 vai dar 2.376, que divididos por 100 vai dar 23,76. E aí você pega esses R$ 132 e tira esses 23, já que é um desconto, né? E 76. 132 menos 23,76 vai dar 108,24. 108,24. Que corresponde, como a gente iniciou em cima de 100, que corresponde ao 100%, os 108,24 também corresponde a 108,24%, que eu já expliquei que 100 é um número mágico. Só que o inicial era 100%, né? Então, ele está superior em quantos por cento? Ele está superior em 8,24%. Então, a resposta correta estaria aqui na letra E. Isso tudo é fazendo conta teoricamente na mão, né? Só tendo a ajuda ali da calculadora para fazer um pouquinho mais rápido aqui na correção. E sem precisar de uma calculadora lá na hora da sua prova, tá? Caso vocês vão fazer um concurso sem trabalhar com índice, sem nada. E aí eu consigo fazer isso e eu sei que eu parei aqui na questão 13, tá? E aí eu vou aqui encerrar a gravação da aula, encerrar aqui, ver se vocês estão com dúvida e fazer umas perguntinhas aqui para vocês. Deixa eu encerrar aqui a gravação.